Boa noite, turma. Professor Igor aqui mais uma vez falando com vocês. Estaremos hoje abordando a disciplina de Saúde e Saneamento Ambiental. E explicando para vocês como vai funcionar um pouquinho da aula. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Nessa primeira parte de hoje, eu pretendo estar conversando com vocês aí por aproximadamente 1 hora, a duração dessa aula. Finalizaremos até o final da semana. Eu vou estar comunicando a vocês o dia certinho, dia, horário e link. E, juntamente com esse encerramento, faremos a revisão, então, da matéria. Começando, então, a nossa aula, sem muitas delongas, do que necessariamente, então, que aborda a questão da saúde individual e coletiva. Primeiramente, o conceito de saúde, ele decorre de uma visão que entende que a saúde é um bem-estar físico, emocional, social, espiritual e psicológico em sua totalidade. Ou seja, a saúde, ela engloba todos os aspectos físicos, sociais e biológicos do ser humano. E, de acordo com a nossa Constituição, a Lei número 8.080, de 1990, ressalta as expressões da questão social ao apontar que devemos indicar como fatores determinantes e condicionantes à saúde, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Então, essa lei, ela traz uma abordagem em que expressa que, de acordo com a organização social e econômica de um país, podemos ter uma visão a respeito dos níveis de saúde de sua população. Se quiserem jogar, turma, em tela cheia, a apresentação, para ficar mais fácil de vocês visualizarem essa imagem, então, a Constituição, ela coloca uma série de fatores, né, apontando que a saúde, ela não é só decorrente de um bem-estar físico, mas de outros fatores, inclusive sociais e psicológicos. E com relação à saúde coletiva, então, nós temos aí vários níveis de participação e de organização dessa saúde coletiva, ou de pertencimento a essa saúde coletiva. Então, uma sociedade saudável, uma sociedade com a saúde coletiva saudável, ela decorre, então, de vontade política, de coalizões locais e ações em rede, autonomia individual e coletiva, ações intersessoriais, ações entre setores, identificação das lideranças locais, respeito à diversidade, amorosidade, que é uma questão afetiva, que é fundamental para a saúde, não só individual, como coletiva também, assim como a prática da solidariedade, sentimento de pertencimento ao local, àquela comunidade, políticas públicas, sociais, ambientais, econômicas, educacionais e culturais na cidade. Vejam que a saúde em si, quando falamos em saúde de cidades, a gente não fala na quantidade de hospitais que tem aquela cidade, mas sim em todo um contexto que afeta direta ou indiretamente o bem-estar das pessoas que ali convivem. A resiliência humana, a capacidade que as pessoas daquele ambiente têm de se recuperarem de crises, a livre participação social, todos esses fatores, então, eles são determinantes para se realizar um planejamento urbano com foco aí em uma cidade saudável. Com relação à saúde coletiva, no Brasil, nós temos um órgão público, que é o SUS, e esse órgão, ele tem 3 níveis de atenção. Temos o nível de atenção primário, secundário e terciário. Boa noite a quem chega, galera, sejam todos bem-vindos. O nível de atenção primário do SUS é aquele nível de atenção que não necessita necessariamente de um prédio para que ele ocorra, de uma construção de paredes para que ele ocorra.
Elas estão ali, nós temos as unidades básicas de saúde, que sim, é uma construção, geralmente, da onde as outras unidades se organizam para estar saindo rumo à comunidade. Mas nós temos ali quem mais? A equipe de saúde na família, que faz as visitas residenciais, núcleo de apoio à saúde da família, que também é responsável por fazer visitas residenciais, e os agentes comunitários de saúde, que também têm esse papel de prestar esse auxílio, prestar auxílio e fornecer orientações condizentes aí aos processos de atendimento e de atenção propriamente dita dentro do SUS. Então, esse primeiro nível do SUS é um nível primário mesmo, no sentido de contato com as pessoas, com os pacientes. É um nível que engloba um grande número de atendimentos e um baixo custo desses atendimentos também. O nível de atenção secundário, ele já envolve um pouco de atendimento especializado, um pouco mais especializado, né? Nós temos quem, então? Nós temos as unidades de pronto atendimento, as UPAs, nós temos os centros de especialidades odontológicas, o SAMU, que faz o socorro e resgate, centros de referência, CAPS. Esses órgãos, então, eles são responsáveis por estarem fazendo esse atendimento um pouco mais especializado, que necessita ali de um pouco mais de mão de obra especializada para sua realização. E nós temos o terceiro nível de atenção, que é o nível terciário, e esse sim é um atendimento altamente especializado e de alto custo. Nós temos como exemplo desse nível a terapia nutricional, exemplos de procedimentos de diálise, quimioterapia, hospitais de alta competência e referência. Todas essas questões mais profundas, então, estão englobadas dentro desse nível de atenção terciário do nosso Sistema Único de Saúde. Aqui nessa imagem, deixa eu tirar minha figura aqui. Aqui, então, nós temos uma pirâmide que demonstra uma relação entre a quantidade de atendimentos e o custo desses atendimentos. Vocês podem perceber que o custo da base da pirâmide ao topo, o custo aumenta. Então, da atenção primária à terciária, eu tenho um aumento de custos. Enquanto que o volume, a quantidade de pessoas atendidas nessa pirâmide ou nesse volume é inverso. Então, se eu tenho na base um alto volume, eu vou ter um baixo custo. Se eu tenho na parte superior da pirâmide um volume menor, eu vou ter um alto custo, então, para manutenção desse volume menor. Lembrando, turma, que o SUS em si, nós temos o SUS hoje no Brasil com vários erros, ele tem várias coisas ainda a serem melhoradas, que podem ser melhoradas de acordo aí com um pouco de boa vontade política e boa administração. Mas, ainda assim, apesar de todos os defeitos que nós temos com relação ao SUS, o SUS ainda é um exemplo e um serviço que nós temos disponível que muitos países de primeiro mundo não detêm esse tipo de atendimento. Se você perguntar para um americano o que os Estados Unidos fornece dentro do sistema público de saúde, são as coisas mínimas que ele vai ter acesso a esse atendimento, né? Tive um amigo que tem um amigo americano que veio aqui para nossa região e quebrou o braço. Ele foi para o hospital, consertou o braço e tudo, chegou depois de ter colocado o gesso, ele perguntou, né, para quem que eu pago agora? Como é que eu faço para pagar? A gente explicou para ele que não, com atendimento público, que ele não tinha que pagar nada. Ele ficou chocado, porque lá nos Estados Unidos, esse tipo de serviço, para ele, ia custar uma nota razoável, assim. Então, apesar dos pesares, de todos os pesares que o SUS apresenta, ele
ainda ele é um excelente mecanismo de saúde pública, que cabe a boa política e também a nós, enquanto cidadãos, buscar a melhoria desse sistema. Exatamente. E como que nós podemos definir, então, o que é a saúde humana? Como que nós podemos definir um painel em que ali contemple um conceito de saúde, né? Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a saúde ela é um direito inalienável de toda e qualquer pessoa e com um valor social a ser perseguido por toda a humanidade. Ou seja, a saúde ela é parte de todos e deve ser buscada por todos, que também perpassa questões de violações de direitos, como a violência nas grandes cidades, casos de tortura, escravidão, violência de gênero, que podem causar danos à saúde. E ainda mais importante, está diretamente associado ao desenvolvimento da saúde no que diz respeito a outros direitos, como a participação social, o acesso à informação, a comunicação, que se tornam instrumentos e potencializa a democracia, o exercício da cidadania e a própria garantia desses direitos considerados fundamentais. Então, mais uma vez aqui, esse trecho eu tirei da apostila de vocês, e mais uma vez, a professora Sandra ela traz essa questão de que, a professora Sônia, perdão, ela traz essa questão de que a saúde ela tem um contexto social bastante forte. E esse contexto social influencia diretamente na qualidade de vida e na saúde dos seus cidadãos. Ainda, o nosso artigo 196 diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, assim como a educação, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doenças e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Boa noite a quem chega, gente. Sejam bem-vindos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, fiquem à vontade para participarem da aula, tá, turma? Fico feliz quando vocês participam. Qual que é a influência, então, do meio ambiente na relação com a saúde humana? Qual que é a relação entre saúde humana e meio ambiente? O processo de saúde, de doença, ele está diretamente relacionado ao meio ambiente. A gente vai ver que temos algumas doenças que são consideradas... esqueci os termos, mas a gente vai estar vendo ali na frente, exógenas e endógenas. Mas com relação às exógenas, que são da parte de fora, as que a gente pode pegar, né? Não aquelas que a gente já nasce com, que a gente tem um problema genético, uma deformidade de algum órgão, mas com todas aquelas questões aquelas outras doenças que podem ser veiculadas por outros vetores, que podem nos atingir, nesse quesito, o meio ambiente ele é fundamental, tanto para manutenção da saúde, como para evitar a doença, que são dois processos diferentes. Você manter a saúde e você evitar a doença. Para a Organização das Nações Unidas, os agentes de poluição com efeito no meio ambiente e saúde são metais, petróleo, óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e monóxido de carbono. A contaminação acontece pela absorção direta de espécies dissolvidas ou pela ingestão de partículas ou alimentos contaminados. Alguns exemplos, então, de metais. Vamos lá. O mercúrio utilizado no garimpo. O mercúrio utilizado no garimpo não só mata o rio, como mata as pessoas que se alimentam dos peixes que vivem naquele rio, né? Todo metal, turma, principalmente os metais pesados, todos os metais pesados, eu vou dizer assim, eles são cumulativos no organismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o peixe que absorve aquele mercúrio no rio, ele não vai expelir aquele mercúrio de volta, ele vai acumular no seu organismo.
que acontece com o ribeirinho que come o peixe que está lá no rio? Esse mercúrio que está presente no peixe vai para o corpo do ribeirinho. Da mesma forma que o peixe faz, o ribeirinho também não consegue expelir esse mercúrio de dentro de si, causando um envenenamento por metal pesado. O petróleo colocado aqui, junto com os óxidos de nitrogênio, dióxido de enxofre e monóxido de carbono, esses três são consequências da queima de combustíveis fósseis, né? Óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre são... o enxofre ele é utilizado na combustão do diesel, da gasolina, monóxido de carbono, resultante também do processo de combustão. Então, nós temos várias formas que podem influenciar a nossa qualidade de vida, a nossa saúde aí, a partir daquilo que a gente já tem presente no nosso meio, né? Que pena que... Deixa eu ver se eu consigo tirar esse daqui. Não. Bom, ainda nós temos um outro aspecto que a gente precisa citar e que é algo que está bastante em alta, que é a questão das mudanças climáticas, que estas têm um potencial danoso, um potencial ligeiramente catastrófico bastante alto. Né? Conforme relatado no quarto relatório de avaliação do IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change, IPCC 2007. Esse é um órgão da ONU, tá, turma? Responsável por fazer estudos dentro da área do aquecimento global. É provável que a exposição à mudança do clima afete o estado de saúde de milhões de pessoas, em especial daquelas com baixas capacidades de adaptação, mediante aumento da desnutrição e de disfunções consequentes, com implicações no crescimento e desenvolvimento infantil, aumento de mortes, doenças e ferimentos por causas de ondas de calor, inundações, tempestades, incêndios e secas, aumento das consequências negativas da diarreia, aumento da frequência de doenças cardiorrespiratórias por causa das concentrações mais elevadas de ozônio nos níveis superiores. Aqui tapou aqui o finalzinho, mas deixa eu ver aqui se eu consigo. Não consegui. E aqui na imagem ao lado, turma, não sei se vocês estão acompanhando por qual tipo de tela, mas na imagem ao lado é a imagenzinha da ONU, mostrando quais são os principais problemas com relação às mudanças climáticas, né? Doenças transmitidas por vetores, como malária, dengue, aumento da umidade de calor. Eu não sei na região de vocês como que está essa questão, mas na minha região a dengue ela tá acabando com tudo, aqui com muita gente. Também temos problemas de secas, inundações e ondas de calor aumentando. E com isso nós temos também a desertificação de determinadas áreas. Dentro desses problemas climáticos, as necessidades básicas mais afetadas serão alimento, a falta de produção de alimento, o ar também, através do aumento da poluição do ar, e as águas, né? Águas mais quentes e inundações aumentarão o risco de doenças transmitidas pela água. E entre 2030 e 2050, a mudança climática pode causar um aumento de 250 mil mortes por ano, ocasionadas por malária, desnutrição, diarreia e o estresse causado pelo calor. O que é bastante coisa, se a gente for ver, né? Segundo, então, no Brasil, então, nós temos um entendimento de saúde baseado na Declaração dos Direitos Humanos, no artigo 25 da Declaração dos Direitos Humanos, em que coloca que todos têm o direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família
saúde e bem-estar, além de alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, além direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros fatores que tire a pessoa do seu meio social, do seu meio de trabalho. E aqui no Brasil, então, nós temos como princípios do SUS a universalidade, em que nos diz que a saúde é um direito de todos, né? A garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão. O SUS ele não pode recusar pacientes nenhum em hipótese alguma. A integralidade, as ações de saúde devem ser combinadas e voltadas para a prevenção, promoção e reabilitação. Ou seja, não tratar só no combate pontual à doença ali naquele momento. E a equidade. O SUS ele deve ajudar mais a quem mais precisa, né? Não ajudar por igual a todos, mas ajudar mais a quem mais precisa. Atualmente, é considerada saúde pública todo o conjunto de medidas executadas pelo Estado para garantir o bem-estar físico, mental e social da população. Em nível internacional, a saúde pública é coordenada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, composta atualmente por 194 países. Esse órgão consiste em uma agência especializada da ONU, que trabalha lado a lado com o governo dos países para aprimorar a prevenção e o tratamento de doenças, além de melhorar a qualidade do ar, da água e economia. A saúde pública também é o ramo da ciência que busca prevenir e tratar as doenças através de indicadores de saúde e sua aplicação nos campos da política, ciência e outros campos relacionados. Aqui só está trazendo um aspecto do que seria essa saúde pública e qual que são as bases hierárquicas da saúde pública, né? Nós temos ela a nível nacional, temos também, na verdade, nós temos a nível municipal, estadual, nacional e internacional. Aqui, como eu estava dizendo, aqui no Brasil, de quem que é a responsabilidade da saúde pública? Nós temos a responsabilidade na esfera municipal, onde a prefeitura é a principal responsável pela atenção básica à saúde, prestação de serviços em sua localidade com a parceria do Estado e do governo federal. É a prefeitura quem administra os serviços de saúde da cidade e aplica, no mínimo, 15% da sua renda na saúde, além dos financiamentos do Estado e da União. O governo do Estado ele é responsável pela política estadual de saúde e pelo apoio às ações da Política Nacional de Saúde. Coordena as ações do SUS no Estado, coordena laboratórios e hemocentros, define hospitais de referência e gerencia locais de atendimento complexo na região, aplica no mínimo 12% da sua receita na área da saúde, além dos recursos repassados pela União. E, por sua vez, o governo federal, ele faz o planejamento das normas, avaliação e fiscalização do SUS, e ele é o principal financiador, responde por 50% do investimento na área. Então, nós temos essas três esferas que são as financiadoras e as gestoras do Sistema Único de Saúde no Brasil. O saneamento básico, até agora nós falamos bastante sobre a saúde. O saneamento básico, por sua vez, ela possui 4 pilares principais, né? Ela possui 4 pilares, que é a água potável, o esgoto sanitário, resíduos sólidos e águas pluviais. Agora, observem essa foto do lado que nós temos os 4 pilares derrubados ao solo, porque para essas crianças da imagem nós não temos nenhum deles
sendo representados nesta figura. E esta é uma figura que existe por todas as cidades de todo o país, galera. Espera lá. Dentro da questão do saneamento público e da saúde, existem algumas doenças que tem alguma correlação, possuem correlações físico-químicas, que possuem determinantes biológicos e sociais. Né? Quais são os determinantes físico-químicos, quais são os biológicos e quais são os sociais? Nordent refere que a saúde é compatível com a presença de doença e sofre influência dos determinantes da saúde. Como que a saúde é compatível com a presença da doença, galera? Existem pessoas que desenvolvem determinados casos clínicos em que é possível elas conviverem ou coexistirem com esse caso clínico sem ter necessariamente uma grande perca na sua qualidade de vida. Um exemplo disso é a própria AIDS. Né? A AIDS, se a pessoa contrai a doença, mas se ela tomar aquele coquetel, hoje em dia, se a pessoa tomar aquele coquetel de comprimidos, ela consegue ter uma sobrevida bastante longa e sem ter tantos malefícios ligados diretamente à doença que ela adquiriu no momento. Para Scliar, o conceito de saúde faz referência à influência que os fatores econômicos, culturais, políticos e sociais têm sobre o conceito de saúde. Esta influência implica que o conceito de saúde não tem o mesmo significado para todos os indivíduos. Oi, Letícia, obrigado. Sim, eu espero que vocês aproveitem. Essa influência implica que o conceito de saúde não tenha o mesmo significado para todos os indivíduos. Irá depender da época, do lugar, da classe social. Dependerá de valores individuais, de concepções científicas, religiosas e filosóficas. Para vocês terem uma ideia dessa dependência de valores individuais, concepções científicas, religiosas e filosóficas, e do quanto essa questão de saúde e de saneamento, nem tanto por causa que eu vou explicar agora, mas de saúde em si. Quando eu fazia história, o professor de antropologia contou um caso para nós de que em determinada tribo existia o pajé e existia os índios lá da tribo, né? E um índio, de repente, começava a passar mal, caía, e o pajé falava que um pajé de outra tribo tinha lançado um raio naquela tribo e que se pegasse nas pessoas iam morrer, a não ser que o pajé fizesse uma dança em volta da pessoa lá para sarar ela. E foi um caso assim absurdo, de índio caindo para todo lado e o pajé saindo correndo para dançar em volta deles e tudo mais, e tudo mais. O que isso significa? Que o conceito de saúde, ela, além de ser o físico que a gente está falando ali, ela representa justamente essa questão, essa concepção religiosa, filosófica e científica também, às quais nós estamos sujeitos mediante a criação que nós temos dentro dessa esfera científica, né? E para Santos ainda, os fatores determinantes da doença podem ser endógenos e exógenos. Lembrando, galera, endo dentro, exo fora. Fatores determinantes da doença, fatores endógenos. São fatores determinantes que, no quadro geral da ecologia da doença, são inerentes ao organismo e estabelecem a receptividade do indivíduo. Exemplos de fatores endógenos: a herança genética, anatomia e fisiologia do organismo e o estilo de vida. Esses são fatores endógenos, são fatores internos, intrínsecos ao ser.
Nós temos os fatores, então, exógenos, são fatores externos. Exemplo deles, ambiente biológico, o ambiente físico, determinantes físico-químicos, e o ambiente social. Exemplo de ambiente biológico, mofo no quarto. Exemplo de ambiente físico-químico, o trabalho, o barulho que a pessoa é submetida quando está trabalhando numa indústria metalúrgica, por exemplo. Ambiente social, determinantes socioculturais. Você é de uma determinada área do Brasil em que os hábitos alimentares dessa área não são equivalentes a uma dieta completa, por exemplo. Você não tem esse hábito, é um determinante sociocultural. Aqui eu trouxe mais algumas figuras a respeito dos determinantes, né? Determinantes e condicionantes, aqui numa figura, no outro é só determinantes, né? Mas só para vocês terem ideia como a saúde ela é algo bastante complexa, né? Porque não é só a ausência da doença. Nós temos como determinantes aí o ecossistema, o ambiente construído, atividades, a economia local, comunidade, estilo de vida. Ah, mas a economia local, professor, o que tem a economia local a ver com a saúde da pessoa? A maior parte, gente, dos alimentos produzidos para as hortas das cidades, pelo menos, das pequenas cidades, dos pequenos mercados, são de agricultura familiar. Se é de uma agricultura familiar, esses alimentos eles vão ter menos veneno do que os outros, consequentemente. Tá? E se eles têm menos veneno do que os outros, eles não vão causar tantas doenças quanto os outros. Logo, a economia local pode ser considerada, sim, um determinante de saúde. Nós temos a biodiversidade como determinante de saúde. Ah, mas como que a biodiversidade pode ser um determinante de saúde, professor? Se você tem um desequilíbrio na biodiversidade, você vai favorecer uma espécie em detrimento de outra. Se eu tenho um desequilíbrio na minha população de gatos, é bem possível que a minha população de ratos cresça. Então, com essa percepção que a biodiversidade ela é algo também importante nessa questão dos determinantes de saúde no Brasil. As mudanças climáticas, os habitats naturais, edifícios, lugares, mercados, redes, estilo de vida, comunidade, saúde, meio ambiente, atividade física, transporte. Todos são condicionantes da saúde. Existe dentro de toda essa discussão uma linha de pesquisa, uma linha científica chamada epidemiologia, onde, segundo Almeida, epidemiologia pode ser definida como ciência que estuda o processo, saúde e doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes das diversidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de pobrezas e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações de saúde. A epidemiologia, no seu conjunto, mobiliza suas 3 áreas de atividades clássicas, visando a produção de conhecimento sobre as populações. Quais são essas 3 áreas, então? Primeira, a descrição dos fenômenos. A observação é sempre o primeiro passo do cientista, turma. E vocês assim serão também. Análise dos contrastes entre grupos, explicação das relações entre presumíveis fatores e efeitos por comparação. Observa, analisa e compara. Qual que é o terceiro passo? Previsão de futuras ocorrências de saúde ou prospectiva, através de modelos frequentemente
estatísticos que convertem tendências e explicações em cenários. Então, eu observo, eu analiso e comparo, depois eu explico e aplico. Tá joia? Então, a epidemiologia é a ciência, então, que vai fazer esse estudo dentro da relação saúde-doença na coletividade humana, a partir desses 3 passos que foram apresentados pela professora Sônia na apostila. Ela possui 4 áreas de atuação, sendo a primeira nas doenças infecciosas e as doenças carenciais. Carenciais de carência, turma. Quais são essas doenças? Quais são, então, qual é essa área? Ela vai investigar as doenças no período mórbido e interepidêmico, dentro da epidemia. Ela vai fazer a vigilância, ela vai vigiar a ocorrência e distribuição das doenças agudas e crônicas e buscar o agente etiológico. Agente etiológico é o agente transmissor dessas doenças agudas e crônicas. E pesquisar doenças nutricionais com desenvolvimento parecidos com doenças infecciosas. Como exemplo aqui, a pelegra e o beriberi, que são doenças nutricionais que são muito parecidos com algumas doenças infecciosas. Uma outra área de atuação, então, nas doenças crônico-degenerativas e outros danos à saúde, que são aquelas doenças comuns na velhice, né? Com anomalias genéticas, a oncologia, o câncer, né? Hábitos, acidentes, envenenamento, estado nutricional, cardiovascular. Então, são doenças crônico-degenerativas, que se a pessoa não cuidar, aquilo vai desenvolver cada vez mais e mais rápido. Uma outra área de atuação da epidemiologia, então, são os serviços de saúde, onde ela é responsável por fazer a avaliação dos serviços. Perdão, turma. A qualidade do atendimento e de propor melhorias para esse serviço. E a quarta área estão outras subdivisões da epidemiologia. Com a ampliação surgiram várias áreas, como causas ambiental e ocupacional. A epidemiologia também faz o estudo dessas questões ambientais e ocupacionais. O grupo de risco, ela também analisa grupos de risco, né, crianças, adolescentes, idosos. Local de estudo, se esse programa vai ser desenvolvido a nível comunitário, a nível hospitalar, por exemplo, ou ainda através de outros critérios sociais, nutricionais e farmacológicos. O saneamento básico, ele tem um papel fundamental, né, para higiene nos processos epidemiológicos. Segundo Almeida, saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. Um dos princípios da Lei número 11.445, de 2007, é a universalização dos serviços de saneamento básico para que todos tenham acesso ao abastecimento de água de qualidade e em quantidades suficientes às suas necessidades, a coleta e tratamento adequado do esgoto e do lixo e ao manejo correto das águas das chuvas. No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei 11.445, de 2007,
como o conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. Vocês percebem que tudo que foi falado lá no começo, até então, tudo que eu falei no começo, com relação à saúde, aos aspectos que influenciam na saúde, eles perpassam por saneamento básico, grande parte deles, se não todos eles. Ainda, gente, só mais um pouquinho de aula, tá, turma? Já a gente está encerrando. A área da saúde sofre uma profunda influência negativa da falta de saneamento básico. O acesso ao saneamento reduz uma série de enfermidades que reflete desde no aproveitamento escolar das crianças até na produtividade do trabalhador. De várias formas, a água pode afetar a saúde do homem. Pelo consumo direto, né, na preparação de alimentos, na higiene pessoal, na agricultura, na limpeza do ambiente, nos processos industriais ou nas atividades de lazer. Os riscos para a saúde associados com a água podem ser de duas categorias: relacionados com a ingestão de água contaminada por agentes biológicos, bactérias, vírus e parasitos, através de contato direto ou por meio de insetos, vetores que necessitam da água no seu ciclo biológico. E aqui embaixo, gente, é através da ingestão de venenos ou dejetos radioativos, que são geralmente causados por acidentes, né, em usinas. Então, aqui na imagem, eu tenho algumas espécies de doenças, alguns tipos de doenças que podem ser ocasionadas através de uma água contaminada. Um exemplo delas, nós podemos ter a contaminação por bactérias, vírus e parasitas, que podem estar gerando aí doenças como a hepatite a febre tifoide e diarreias agudas, com sintomas que vão aí de vômitos, náuseas, cólicas abdominais e febres. Aqui no Brasil, nós temos 28,8% da região norte sem tratamento d'água e 7,9% da região nordeste sem tratamento d'água nenhum. Nas cidades que forneciam água sem tratamento, 99,7% tinham a população de até 50 mil habitantes. E nós tivemos, de 2000 a 2010, 29 milhões de casos de diarreia aguda. Só no ano de 2011, nós tivemos 1,5 milhão de casos. E desses 1,5 milhão, 80% tinham ligação com a água que eles estavam consumindo. Ou seja, é uma quantidade absurdamente alta por algo que a gente poderia resolver com um tratamento de água. Se nós, quando eu digo nós, vocês também, conseguimos levar o conhecimento de como realizar esse tratamento, de como realizar implantação de sistemas de esgotos que não necessitem de grande demanda, que sejam funcionais. Eu acho que esse papel é um papel nosso, que eu digo enquanto professor de vocês e vocês enquanto futuros profissionais também. Nós temos várias formas de fazer a purificação de água, né? Nós temos alguns componentes químicos que nós podemos estar utilizando, que são de um custo baixíssimo. Nós temos a fervura da água, nós temos a questão da captação, da forma como a água é captada, do local onde ela é captada, da forma como ela é armazenada, que pode ser trabalhado também.
Nós temos a questão dos esgotos, turma. Vocês já ouviram falar em banheiro seco? Banheiro seco é um banheiro com vasos, um banheiro normal, como qualquer um outro, só que ao invés de você dar descarga com água, você dá a descarga com serragem. Esse dejeto com a serragem, ele é acondicionado, tem todo um esquema para você montar esse banheiro, para ele ficar higiênico, né, para não ficar disfuncional. Mas, peraí, turma, deixa eu ligar aqui para você rapidinho. Rápido. E esse banheiro seco, ele primeiro que ele não usa água potável para levar os dejetos embora, e segundo que ele também não causa dano nenhum ao meio ambiente. Faz essa compostagem com a serragem, depois que geralmente o pessoal faz isso num latão, quando o latão chega numa determinada altura, né, chega num determinado enchimento, eles vão lá e fecham esse latão, e com o processo de decomposição que acontece ali, com a temperatura que é alcançada naquele processo de decomposição, as bactérias, os organismos que são nocivos à saúde são mortos nesse processo, e depois de 6 meses você consegue estar depositando o conteúdo desse barril, desse latão, no pé de uma árvore, no pé não sei, no pasto, para crescer o pasto de quem tem, sem ter o perigo de se contaminar com agentes danosos, ali, com agentes nocivos. Uma outra forma de se trabalhar é a questão do saneamento de uma maneira criativa e funcional. Gente, nosso último slide hoje. Daí vou abrir o pessoal fazer perguntas, se alguém quiser. Então, vamos lá. As catástrofes naturais são consequências dos eventos provocados pelos riscos naturais que superam a capacidade de resposta local e afetam seriamente o desenvolvimento social e econômico de uma região. Apresentam 2 características importantes que podem ser combinadas ou não, sendo que a primeira resulta em uma séria interrupção do funcionamento normal de uma comunidade ou sociedade, afetando seu cotidiano. A segunda é exceder a capacidade de uma comunidade ou sociedade afetada em lidar com a situação utilizando seus próprios recursos, podendo resultar na ampliação das perdas e danos ambientais na saúde para além dos limites do lugar em que o evento ocorreu. Aqui é um adendo bem importante com relação às catástrofes naturais. E eu faço uma lembrança a vocês de que as catástrofes naturais, elas nem sempre são causadas somente por culpa da natureza. Geralmente o homem também tem uma parcela de culpa considerável nessas catástrofes, né? Seja através das interferências climáticas, seja através do desmatamento, seja através da má construção de diques e represas. A gente tem um papel, infelizmente, grande com relação a essas catástrofes. E os 2 pontos que a autora coloca para nós, que são importantes serem debatidos nessa questão, é que, primeiro, com a ocorrência de uma catástrofe, nós temos imediatamente uma interrupção do funcionamento normal de uma comunidade, certo? De imediato, com a incidência de uma catástrofe, nós temos, em primeiro ponto, essa interrupção, essa consequência imediata na vida cotidiana da comunidade. E a segunda vai além do momento que ocorre ali. No caso, por exemplo, se estoura uma represa, essa represa passa
lavando toda uma área lá. O que nós temos como prejuízo aí? Nós temos o barro, que vai ficar nas ruas, nós temos as doenças que vão ficar ali, os mosquitos que utilizam a água como parte do seu ciclo de vida, também nós vamos ter ali um aumento de vários outros fatores que vão influenciar não só na resiliência daquela comunidade, mas que vai influenciar também nas consequências que aquela catástrofe trouxe. Turma, eu vou parar por aqui hoje. Vocês têm alguma pergunta? Alguma pergunta, turma? Mas um de cada vez, senão não consigo ler daqui. Eu contei para vocês que eu fui hoje lá gravar de novo. Tá joia, então, turma? Ok. Lembre-se que agora às 7h30 nós temos um talk show. Eu vou estar lá nele também, tá? E eu espero vocês todos lá daqui a pouco. Combinado? Daqui 20 minutinhos. Eu vou terminar a aula aqui e vou lá para a sala ajudar a preparar. A gente já conversa por lá daí. Ok? Turma, foi um prazer mais uma vez. Precisando de mim, vocês têm meu e-mail aqui, ó. Se precisarem, me escrevam. Tá? É sempre um prazer atender vocês. No mais, eu deixo uma boa noite a todos e um até breve, que a gente vai se ver daqui a pouco na outra sala. Tá joia? Um abraço, turma. Até breve. Boa semana para vocês.